Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 31. Número 4. A filha dele tinha acabado de dar os primeiros passos. Logo ela não vai mais precisar de mim, ele disse. O que ele queria que eu fizesse? Jurasse para ele que não era verdade? Eu mesma tinha 3 filhos. Poderia ter mentido sobre qualquer coisa, menos sobre meus bebês. Então eu disse, talvez não precise. Talvez um dia ela não precise de você para nada. Isso magoou. Era coisa errada se dizer, é óbvio. Mas era tudo que eu tinha. Ele faria isso, não importava o que acontecesse. Disso eu tinha certeza. Ele precisava fazer. Ainda mais, precisava se ver fazendo. Eu o vi, quando estava acontecendo, olhando para si mesmo, vendo partes de si mesmo no espelho retrovisor do meu carro, como se quisesse verificar se ainda era capaz, como se precisasse ver para acreditar. Não me arrependo do que disse sobre a filha dele. Isso provavelmente encurtou minha vida em 1 minuto, mais ou menos, mas não me arrependo de ter acertado aquele único tiro. Como eu disse, era tudo que eu tinha. Capítulo 32. Emily. Suspenderam a busca pela mulher desaparecida. O caso ainda está aberto, segundo a matéria da página 4 do jornal local, mas todos sabemos o que isso significa. Os investigadores já procuraram em todos os lugares e seguiram todas as pistas. Não descobriram nada. Seguimos com nossa vida. De maneira egoísta. Idiota. O que mais podemos fazer? As festas estão quase chegando. Espera-se que todos estejam felizes. O dia de ação de graças é brutal. Eu me preparo para o meu turno como aqueles personagens de jogos vorazes, só que minhas armas são sapatos confortáveis, um prendedor extra para meu rabo de cavalo, uma camada generosa de spray para o cabelo e o batom mate que só sai quando esfrego com azeite. Apesar de todas as precauções, meus pés estão gritando por um intervalo ao fim do turno das 6 horas. Uma olhada no espelho atrás do bar me informa que minhas bochechas estão cheias de manchas, minha testa está oleosa e o cabelo perfeito não passa de uma lembrança. Meus braços estão doloridos de tanto preparar martinis de cidra de maçã e de café. Sinto a lombar pesada. Todo passo que dou, sinto uma dor pungente subir por minhas pernas. A dor é o de menos. A dor faz parte do plano. Dei meus primeiros passos no chão do restaurante do meu pai. Passei a infância recolhendo gorjetas, entregando contas, enchendo copos de água, queimando as mãos em pratos quentes. A dor eu aguento. O que me quebra em pedacinhos é o resto. As vezes em que faço besteira, as injustiças que permito que aconteçam. Eric erra as entradas de uma mesa de 4 pessoas e não consigo ter coragem de dizer para ele prestar mais atenção. Um sidecar é devolvido, fraco demais. E então vem o fiasco do Shirley Temple. Nick sugere a receita tarde, refrigerante alcoólico, creme de cassis, uma casquinha de limão, uma espécie de Shirley Temple para adultos, sabe? Faço um teste antes do primeiro turno. Dá certo. Entra no menu. Só no segundo turno que Cora se manifesta a respeito dos drinks, após ver 3 deles enfileirados sobre o balcão do bar. Foi ideia minha, ela diz. O quê? A receita. Eu que criei. Contei para o Nick sobre ela na hora do almoço. Ela nem está zangada, apenas se vê presa entre o choque e a aceitação. Ele roubou a ideia dela. Como um vilão de desenho animado, como um valentão de série de TV. Ele simplesmente roubou. E eu não fazia a mínima ideia. Sinto muito, digo a ela. Tudo bem. Não está tudo bem, mas sou chefe dela, então finjo que está. Ela se retira antes que eu possa me desculpar de novo. As pessoas gostam de pensar que profissional é o oposto de pessoal. Qualquer um que já gostou de seu trabalho, mesmo que só um pouco, vai dizer que isso é bobagem. O que fazemos aqui é uma coisa muito pessoal. E quando cometo erros, pessoas sofrem. Não importa se é um ambiente profissional. No fim das contas, tudo se metaboliza como tristeza. O dia de ação de graças nos engole como a gigantesca nuvem de uma explosão nuclear, mas termina cedo. É uma comemoração familiar. Ninguém quer ficar na rua depois das 11 da noite. O restaurante acalma. Por alguns minutos, ficamos em suspensão, sem saber como existir depois do caos. Suspiramos. Massageamos o pescoço, assoamos o nariz, bebemos água. Como acontece após um furacão, começamos a limpar. Alguém quer levar isso para casa? Sophie está segurando uma caixa de papelão com saquinhos de biscoitos, metade trufa de chocolate, metade amanteigado com lavanda. Passamos a noite distribuindo-os junto com a conta.
Sobraram uns 10. Ninguém diz nada. Não somos tímidos quando se trata de ganhar coisas de graça, mas todos já estão fartos do restaurante por uma noite. Ninguém quer levar lembretes do trabalho para casa. Sophie passa os olhos pelo salão. Vamos, pessoal. Não vou deixar isso ir para o lixo e também não vou comer. Ela olha para mim. Chefe, você não diz não a Sophie. Sim, está bem. Pego a caixa e agradeço. Quando terminamos de limpar tudo, digo para Eric e o Wanda irem embora na frente. Para onde você vai? E o Wanda quer saber. Já é quase meia-noite. Invento qualquer coisa. Digo que preciso passar na farmácia. E o Wanda me olha com ceticismo. Espero ela continuar sondando. Que diga que a farmácia fecha às 10 e certamente não vai estar aberta no dia de ação de graças. Mas ela está cansada demais para isso. Sabe, desde o primeiro instante após a morte de meus pais, que às vezes preciso ficar sozinha e não adianta ficar questionando. Dirija com cuidado. Dentro do Civic, pego o celular. Depois da noite na despensa, Aidan e eu não trocamos mensagens por 24 horas, como se estivéssemos surpresos demais para conversar. Então, quando eu estava prestes a ir para a cama, ele escreveu, pensando em você emoticon sorrindo. Ah, é? Escrevi em resposta. Sim, ele disse. Respondi, eu também emoticon sorrindo, e voltamos à programação normal de troca de mensagens desde então. Ele também voltou ao restaurante na terça-feira. Passei o dia em um deslumbramento eletrizante, olhando para a porta mesmo sabendo que ainda não estava na hora. Quando ele finalmente entrou, senti um buraco no estômago. Nossos olhares se encontraram. Ele sorriu. Eu retribuí o sorriso. Por alguns segundos, só havia nós dois. Dois idiotas felizes, compartilhando o segredo mais delicioso do mundo. Não renovamos nossas façanhas na despensa. Mas houve olhares de reconhecimento, uma leve carícia em meu pulso quando ele pegou a conta, um apertão em minha cintura quando ninguém estava olhando. E, pouco antes da hora de fechar, um milagre. Ele esperou até o salão esvaziar e me disse para fechar os olhos e estender a mão. Quando fiz isso, ele depositou algo e fechou minha mão. Pronto. Ele disse. Abra os olhos. Dei uma olhada. Desdobrei os dedos e encontrei um pequeno colar prateado. O símbolo do infinito pendia de uma corrente fina, com quartzo rosa cravejado na parte de trás do pingente. Ai, meu Deus, sussurrei. Onde conseguiu isso? Ele não respondeu. Pediu para eu me virar. Espero que esse não seja demais para usar no trabalho. Respondi que era perfeito. Ele juntou meus cabelos e colocou de lado com cuidado. Fiquei imóvel enquanto ele prendia o fecho, estremeci quando os ossinhos de seus dedos tocaram minha nuca. E agora é minha vez. Não é uma joia, mas os biscoitos de Sophie são a melhor coisa que tenho para oferecer no momento. Pego o telefone e digito. Ei, tenho uma surpresa para você. Clico em enviar e ligo o motor do Civic. A casa do juiz não fica longe do centro da cidade. Talvez fique a uns 10 minutos de carro do restaurante, indo pela estrada principal. É melhor eu já seguir para lá. Cerca de 5 minutos depois, meu celular vibra. Desacelero e verifico a tela. O que é? Ele escreveu. Digito com uma mão só. Você logo vai saber. Estou fazendo uma entrega domiciliar emoticon sorrindo. Estou quase pisando firme no acelerador quando meu telefone vibra de novo. Quando? Daqui a uns 2 minutos. Estou quase no fim da sua rua. RS. Olho para a mensagem. Depois apago RS e envio. Os 3 pontos que indicam que ele está digitando aparecem de imediato. Ok. Não se mexa. Eu vou até você. Cess está dormindo e não quero que ela acorde. É o primeiro dia de ação de graça sem a mãe. Você sabe como é. Encosto a cabeça no apoio do assento. Como não pensei nisso? Trocamos mensagens pela manhã. Só o oi e o tenha um bom dia de sempre. Depois, o frenesi do dia de ação de graças me manteve ocupada demais para olhar o celular com a frequência que desejava. Só consegui mandar um conciso e, agora percebo, estúpido, feliz dia de ação de graças, durante um intervalo para usar o banheiro, enquanto Eric esmurrava a porta e gritava alguma coisa sobre a vodka Grey Goose. É claro, respondi. Sinto muito por passar sem avisar. Vou esperar do outro lado do quarteirão. Ele não responde. Droga. O que estava passando em minha cabeça quando resolvi vir sem avisar? É tarde demais para voltar. Ele já deve estar a caminho. Continuo seguindo pela rua, viro à esquerda e desligo o motor. Alguns segundos depois, ele dá uma corridinha na direção do carro. Eu saio. Ele não está usando casaco. Só um suéter bege mais grosso. Também está sem gorro e sem luvas. Quando ele chega até mim, dou uma risadinha e aponto para seu pescoço e mãos descobertos. Por acaso você saiu às pressas? Antes de responder, ele olha à nossa volta, como se quisesse ver se estamos sozinhos. Então leva os lábios aos meus. Primeiro um selinho de leve, depois um beijo mais longo. Acho que estava com pressa de te ver. Ele desliza as mãos sob meu casaco e encontra meus quadris. Com cuidado, pressiona meu corpo contra o Civic. Coloco os braços em seus ombros e me permito derreter junto ao corpo dele. Por um momento, esqueço o dia de ação de graças. Esqueço o restaurante. Esqueço as margens de lucro, os sidecars fracos, as ideias roubadas, o aperto na garganta quando penso no futuro, a água congelada nos pulmões quando tento me imaginar daqui a 5, 10, 20 anos. Por mais que me mate, afasto-me por um tempo suficiente para entregar a ele a caixa de biscoitos. Cortesia de Sophie para nosso cliente preferido. Ele levanta um dos saquinhos diante de um feixe de luz do poste. Biscoitos. Ah, que amável. Obrigado. E, por favor, transmita meus agradecimentos a Sophie. Digo que ele não precisa agradecer e reitero que sinto muito, muito mesmo, por aparecer assim. Digo que eu deveria ter imaginado, que não parei para pensar, que espero não ter incomodado. Não se preocupe com isso.
Ele coloca a caixa no teto do carro. Eu preciso voltar, ele diz, mas não volta. Algo prende aqui. Uma tentação. Um momento melhor do que ele havia imaginado, suplicando para ser prolongado. Ele me toca de novo. Coloca a mão atrás de minha cabeça, dando uma leve puxada em meu cabelo. Uma rápida mordiscada em meu lábio inferior. Meu abdômen fica em chamas. Minha respiração se aprofunda. Puxo para mais perto de mim com o máximo de força que meus braços doloridos me permitem. Eu desejo por inteiro e quero que ele me possua por inteiro também. Ele tateia meu suéter, minha camisa. Dedos ávidos tocam minha pele. Seu frio junto ao meu calor. Fecho os olhos. Talvez ele tenha sentido antes de escutarmos. Seus lábios se afastam. As mãos me deixam. Antes que todas essas coisas possam ser registradas. Antes que eu possa começar a sentir falta dele. Chega até nós. Um grito tão agudo que rasga a noite ao meio. Capítulo 33. A mulher na casa. Ele te diz como mentir para Cecília sobre o dia de ação de graças. Diga que não vai passar com sua família. Ele te instrui uma noite. Diga que eles vão viajar. Que trabalharam muito a vida toda e agora passam todos os feriados em um navio de cruzeiro. Cecília não se importa muito com seus planos para o dia de ação de graças. Ela te conta o que costumava fazer com a mãe nessa época do ano. O pai dela cozinhava quase toda noite, mas o dia de ação de graças era a praia da minha mãe, ela diz. Havia uma receita específica para a salmoura do Peru, purê de batatas com só um pouquinho da casca, biscoitos com gotas de caramelo que elas faziam juntas e levavam para os vizinhos. O pai dela rende os dentes enquanto ela fala sobre as lembranças. Há uma rigidez nele, uma tensão em seus ombros. Ele é pai. É pai solo. À noite, ele tenta. Mais ou menos. Ele arruma a mesa, guardanapos de verdade em vez do papel toalha de sempre, dispostos em argolas em forma de peru que Cecília grampeou muito tempo atrás. Velas laranja, pratos de papel dourados com borda vermelha. Em vez de peru, ele assa um ganso. Um cara do trabalho que caçou, ele diz. Congelou e vendeu para ele há alguns dias. Billy sobe no fundo de sua garganta. Você espeta a carne no prato, branca e irregular. Obriga-se a mastigar e engolir, mastigar e engolir. Não é natural para você se alimentar de uma criatura capturada e morta. Cenouras com alecrim. Batatinhas. Molho de cranberry enlatado, do jeito que Cecília gosta. Ele está se esforçando. Essa é a garotinha dele, e ele precisa que ela o ame. Ele precisa dela obediente, cega e amável. Ele precisa que ela veja tudo o que fez para fazê-la feliz. Depois do jantar tem filme. Cecília não gosta muito dos clássicos dessa época do ano. Nem você. Ninguém está no clima de ver grandes famílias felizes. Cecília passeia pelas sugestões. Escolhe uma comédia romântica de Natal. Uma jovem atriz inglesa faz o papel de uma mulher que perdeu o controle da própria vida, está presa em um trabalho sem futuro, não fala com a irmã. Aparece um cara novo, nitidamente um anjo que voltou dos mortos para resgatá-la. Ele a leva para viver aventuras em Londres, mostra todas as coisas peculiares e charmosas que ela perdeu. Alguém já te disse, a jovem atriz inglesa pergunta enquanto acompanha o anjo por uma viela escura, que você tem um quê de assassino em série? O belo anjo diz que não. Pelo menos não mais de uma vez. A fala provoca risos em Cecília. O pai não reage. Talvez nem tenha ouvido, ou talvez esteja mandando mensagens. Você não sabe. Está concentrada na tela. Sua mente viaja de volta para o primeiro dia de ação de graças desde que ele te levou. Foi mais ou menos nessa época que você se deu conta de que ainda teria uma longa jornada pela frente. Que seu tempo no galpão seria contado em anos, não meses. Você tenta não pensar em sua família, seus pais à mesa do jantar, mantendo as aparências. Será que seu irmão tinha vindo do Maine para visitá-los ou pulado todas as festividades de uma vez? Você fazia parte de um todo maior. Com frequência você os mantinha juntos, seu pai, sua mãe, seu irmão. Deixando o clima mais leve depois de uma briga, chegando em casa com boas notas, notícias alegres, material para fazer o cartão de Natal da família. Será que eles continuaram sem você? Ou sua família se partiu? Os laços se desintegraram como costuma acontecer após uma perda terrível? Merda. Ele para de olhar para o telefone. Seus olhos se estreitam. Tenho que sair por um segundo. Ele diz por cima do filme. Fique aqui. Ele se dirige a Cecília, mas você sabe que o recado é para você. O celular dele vibra. Ele olha para baixo, depois volta a olhar para frente. Já volto. Só preciso pegar uma coisa. Ele digita rápido e coloca o telefone no braço da poltrona para calçar as botas. Cecília pausa o filme. O que está acontecendo? Ele olha para ela, uma bota no pé e outra na mão. Nada. Só uma amiga que quer me dar uma coisa. A expressão dele é a mesma da noite em que ele te trouxe para casa, quando a voz da filha soou na outra ponta do corredor. É tão raro você o ver assim. Pego desprevenido, tentando impedir que suas duas vidas colidam. Eu já volto. Ele pega a chave de casa. Não vou muito longe. Lenta e propositalmente ele acrescenta para você ouvir. Só vou até a esquina. Ele aponta para uma localização desconhecida a oeste da casa. Só vou ficar fora por alguns minutos. Cecília dá um tchau para ele, ansiosa para voltar a assistir ao filme. Você dá um leve aceno de cabeça para o pai dela. Ele salta para a porta e, depois de dar mais uma olhada para você, sai. A fechadura trava por fora, uma precaução inútil que impede que intrusos entrem. Mas, você está bem ciente disso, não impede ninguém de sair da casa. Seu cérebro se agita. Pensamentos circulam à sua volta como mosquitos, queixosos, rápidos demais para você. Você tenta agarrá-los, tenta colocá-los em foco, um de cada vez. Ele saiu.
Não por muito tempo, pelo que disse, mas saiu. Só ficaram vocês duas. Você e Cecília. Você se mexe no sofá, sentindo uma pressão no estômago, e é quando vê o celular dele. Ele saiu com tanta pressa que deixou o celular sobre o braço da poltrona. Você olha em volta. A chave da caminhonete está pendurada perto da porta. Mas e ele? Onde ele está? Se você sair correndo, ele vai te ver? Cecília se encolhe perto de você. Você luta para manter o foco. Seu cérebro, arrastando-se em farinha de milho, nadando em melaço. Você é capaz de deixá-la? É como se houvesse um punho apertando sua caixa torácica. Você ficou por ela. O dia em que ele não te algemou direito. Disse a si mesma que estava ficando por causa das câmeras. Porque não tinha certeza. Porque estava com medo. Mas poderia ter se convencido. Poderia ter criado coragem. Foi a menina. Você ficou pela menina. Agora sabe disso. Independentemente da forma que encontrar para sair dessa, ela terá que ser incluída. Você quer vê-la em segurança. Quer ficar de olho nela o tempo todo. Pouco antes de sair, o pai dela apontou para o oeste. Na primeira noite, quando ele te trouxe para casa, vocês vieram da direção oposta. Você acha? Precisa confiar em suas lembranças da estrada, das marcas de pneu, do lado de que presumiu que vocês vieram. Você poderia dirigir sentido leste e seguir as mesmas estradas. Ele te obrigou a fechar os olhos, mas você sentiu sob o corpo os movimentos suaves da caminhonete que indicavam asfalto. Você estava esperando ele cometer um erro. Tem sido cuidadosa. Esperou até ter certeza. Tem que ser isso. Se você não fugir agora, com ele fora de casa, celular e chave do carro à sua disposição e o esboço de um plano de fuga, quando vai ser? Seus ouvidos começam a zumbir. Quanto tempo você já perdeu pensando nisso? 2 minutos? 3? Tem que ser agora. Você poderia passar o Natal em casa. Isso resolve. É o pensamento final de que necessitava para chegar ao limite. Você pega o controle remoto e pausa o filme. Cecília regala os olhos para você, como se perguntasse: aconteceu alguma coisa? Você não sabe como sugerir isso a ela. Como dizer que vocês duas precisam ir embora. Que você sabe de coisas que ela desconhece e ela precisa confiar em você. Você também precisa confiar em si mesma. Eu vou sair, você diz. Vou dar uma volta. Ela franze a testa. Agora? É. Você engole em seco. Tenta falar no tom claro e estável de alguém que sai para dar voltas o tempo todo, que deixa o carro estacionado ali na esquina. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Preciso ir. Parece tão real em sua boca. Preciso ir, preciso ir, preciso ir. Não vai demorar. Ela dá de ombros. Está acostumada, você se dá conta, com adultos saindo a qualquer hora da noite, desaparecendo por motivos desconhecidos, voltando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então você diz a ela: você tem que ir comigo. Ela franze a testa. Fica parecida com ele quando está irritado. Quando você fala com ele, pede coisas. Ela é Cecília. Não nega suas origens. Apenas venha comigo, você diz. Ela volta a olhar para a tela. Não posso, mesmo. Teria que pedir para o meu pai. Estou vendo o filme. Ela é tão doce e educada. Cheia de rodeios para poupar seus sentimentos. Inventando desculpas em vez de declarar o óbvio. Não posso desaparecer com uma estranha no meio da noite. Está tudo bem, você diz. Seu pai não vai se importar. Ela franze a testa. Você está mentindo e ela sabe muito bem disso. Você insiste, vai ficar tudo bem. Você não tem argumentos para convencê-la, nem tempo para pensar em nenhum. Ele pode voltar a qualquer momento. Você precisa ir, vamos. Você se levanta. Ela não se mexe. Tem 13 anos. Não 10 nem 6. Não vai sair só porque você mandou. Você a cutuca com o cotovelo. Venha. Ela se encolhe um pouco. Você a está perturbando, assustando. Ela quer que você a deixe em paz. Agora não é hora de recuar. Você vai explicar depois. Por enquanto, Cecília só precisa saber que você está do lado dela e que a vida será melhor se ela for com você. Não precisa se preocupar com nada. É só um passeio de carro. Certo. Só vamos dar uma volta. Você quer tranquilizá-la, mas sua voz assume um tom que te assusta. Você está perdendo a paciência. Será que tenta fugir sozinha? Se ela não quer deixar que você a salve, deve salvar a si mesma sem olhar para trás? Uma última tentativa. Você volta a se sentar ao lado dela. Olha naqueles olhos que são metade dele. Ouça, você fala em voz baixa. Seu hálito é quente e úmido como névoa em uma janela invisível. Não é nada demais. Só um pequeno passeio. Não tem problema, sabe? Querer passar um tempo sem ele. Está tudo bem. Ela se encolhe como uma bola, cruza os braços diante das canelas. Você não sabe do que está falando. Você não quer contar a ela suas teorias sobre o que acontece à noite. Sabe que pode estar errada. Sabe que não sabe de nada. Você suaviza a voz ao máximo. Eu gostava de ficar com os meus pais também, diz. Quando tinha sua idade. Sua garganta lateja. Ela está aqui, te prendendo como um crustáceo em uma pedra. Você precisa se afastar da casa. Afastá-la dele. Abri-la como uma ostra, um estalo e a concha abre. Solta os fios. Eu também amava meus pais. Você diz a ela. Ainda amo. Mas não tem nada de errado em ser independente. Não faz mal sair de perto dele. Só por um tempinho. Ela olha para você. As bochechas estão bem vermelhas. Os olhos estão pretos de fúria. É a filhinha do papai. Você não entende. Você não entende nada. Custa ela ser grosseira com você. Ela torce os dedos de ansiedade, pele vermelha e ossinhos brancos. Você não tem ideia de como é. Ela olha para o teto e seu coração se quebra em 1 milhão de pedacinhos. Ela está segurando as lágrimas. Ninguém sabe, ela diz.
A voz treme como um avião caindo do céu. Ninguém entende. Ouça. Você tem que dizer. Tem que arriscar. Eu sei. Ok? Sei o que ele faz com você. Ela olha para você sem entender. O quê? Não há mais nada que você possa fazer para enganá-la. Essa menina esperta, intensamente leal. Tudo que ela quer é amar e ser amada. E você a encurralou. Está obrigando-a a escolher, e ela te odeia por isso. Você não a culpa. Todas as fibras de seu corpo te puxam para o mundo exterior, e todas as fibras de seu corpo te puxam de volta para ela. Você não consegue. Por mais que deseje ser capaz, não consegue partir sem ela. Precisa escolher o que é o melhor para ela. Certo. Você se levanta, agarra o braço dela e começa a puxar. Vamos. Você tenta conferir à sua voz o peso da autoridade. Tenta não apertar demais, puxar de uma forma que não machuque o ombro dela. Você não quer feri-la. Nem agora nem nunca. Você consegue, em parte. Ela é obrigada a se levantar do sofá, mas resiste e puxa na direção oposta. O que você está fazendo? O tom dela é mais de indignação do que de pânico. Você agarra o outro braço dela com a mão esquerda e duplica os esforços. Você é mais forte do que pensava. Talvez seja toda a comida que vem comendo. Talvez seus músculos tenham crescido. Talvez esteja cansada de ser frágil. O mais provável é a adrenalina que corre por suas veias e chamado do ar noturno do lado de fora, do asfalto sobre o qual logo vai dirigir. Você reúne forças e puxa os braços dela mais uma vez. Algo dá errado, um erro de cálculo. O tornozelo dela bate com tudo na mesa de centro. Ela te olha como se você a tivesse traído de tal forma que você tem que desviar os olhos. Você machucou a menina. A última coisa que você queria fazer, nessa vida e em todas as outras que vierem. Antes que você possa se desculpar, um som ecoa pela casa, ferido, primitivo. Parece que toda sua raiva e dor, o equivalente a todos os 5 anos, estão passando de sua pele para dela como uma corrente elétrica. Ela grita e grita e grita. A boca está escancarada e os olhos estão bem fechados e ela grita mais alto, por mais tempo e com mais fúria do que qualquer grito que você já tenha ouvido. Você quer que ela pare e ainda está com ela, bem próxima a ela durante esse momento. Quando você acha que ela vai ficar sem fôlego, algo se abre, um novo fluxo de ar, e ela começa de novo. Ela grita de um jeito que te assusta, mas também, secretamente, momentaneamente, te liberta. Ela grita o bastante por vocês duas. Capítulo 34. Emily. Estamos próximos um do outro. Por alguns instantes, só noto a ausência das mãos dele em meus cabelos, do peito colado ao meu, ainda ofegante depois de termos sido separados. A respiração dele se eleva, gotículas quentes no ar gelado. A realidade me atinge como um banho de água fria. Aquele grito, direto de um filme violento, quando as cortinas deslizam e revelam uma silhueta escura, o brilho de uma faca de açougueiro. Estamos parados no meio de uma rua vazia. O que quer que tenha provocado aquele grito não pode estar a mais de 200 metros de distância. Fico paralisada. O que foi isso? Minha voz treme. Ele virou o corpo na direção do grito, que, agora me dou conta, veio de sua casa. Seu rosto fica tenso. Então, ele parece processar algo e as feições relaxam. Deve ser minha filha. Franzo a testa. Como isso pode ser uma boa notícia? Ela tem pesadelos. Terror noturno. Ela estava dormindo quando você me mandou a mensagem. Lembra? É claro. Encosto no carro com as pernas trêmulas de alívio. A filha de 13 anos dele, despertada por um sonho ruim. Vou ver como ela está. Ele diz. Estou tão aliviada que preciso conter o riso. Meu coração está leve como um balão de hélio dentro do peito. É claro, digo, voltando a ficar séria. Vá. Abro o carro e me sento no banco do motorista. Ele espera até eu fechar a porta, acena rapidamente para mim e começa a correr de volta para casa. Um pai com uma missão. Dou ré rapidamente. Ouço uma pancada. Piso no freio, coração na garganta de novo. Será que acertei alguma coisa? Não vi nada. Um esquilo, talvez? Ou uma pessoa? Será que acertei alguém? As ruas são escuras pra cacete por aqui. O próprio juiz vive reclamando disso, implorando para o Conselho Municipal gastar com a instalação de mais alguns postes. Paro, pronta para vomitar e verifico os pneus da frente. Outra onda de alívio toma conta de mim. É a caixa de biscoitos, a mesma que ele deixou sobre o teto do carro e acabou esquecendo quando saiu às pressas. Continuo dirigindo. Mesmo sabendo que o grito não era nada, não estou a fim de ficar parada em uma estrada vazia sozinha. Vou direto para casa. Capítulo 35. A mulher na casa. No instante em que Cecília começa a gritar, você a solta. Abre os dedos. Liberta-a no mundo. Súplica para que ela pare. Faz essa gagagaga, essa gagagaga, essa gagagaga. Mas é tarde demais. Ela grita até ele entrar. Um borrão furioso vindo diretamente na direção de nós duas. Esse é o maior erro que você cometeu em 5 anos. Sabe imediatamente, com uma clareza ofuscante, o que ele vê. Sua menina, sua criança preciosa, sua única filha, que de repente para de gritar e você, encurvado ao lado dela, implorando, com os braços erguidos em vão. A porta bate quando ele entra. 1, 2, 3 passos bastam. Ele se coloca entre você e a filha dele, agarra um pulso seu e um dela. Cecília tenta explicar, tropeçando nas palavras. Está tudo bem, ela diz, está tudo certo, só pensei que tinha visto uma coisa, eu me assustei, então gritei,
Mas não era nada, não estou machucada, ninguém se machucou. Pai, Raquel só estava tentando. Ela só estava tentando ajudar. Intuitivamente, ela sabe como fazer. Mente na esperança de te poupar. Ele solta um longo suspiro. Solta o braço de Cecília e o seu. O peito dele se movimenta para cima e para baixo enquanto ele tentar desacelerar a respiração. Ele sorri. É tudo fachada. Você ainda consegue sentir a fúria pulsando no interior. Ele está com as narinas dilatadas, os olhos dispersos. Você está bem? Ele pergunta em tom calmo, com voz de pai. Ela faz que sim com a cabeça. Ele se vira para você, esperando que responda a mesma pergunta. Tudo fingimento. Tudo por Cecília. Você também confirma. Ele volta a olhar para a filha. Por que você não vai para o seu quarto um pouco? Ela diz que tudo bem, sai às pressas, sem olhar para trás. Fez o que pôde. No andar de cima, a porta do quarto de Cecília fecha. Desculpe, você sussurra. Foi aquilo mesmo. Ela pensou que tivesse visto alguma coisa e se assustou e... Calha a boca. Sinto muito, você diz, e repete. Sinto muito mesmo. Ele não te ouve. Que porra você fez? As mãos dele estão sobre você. Agarrando, sacudindo. Antes dele, você não conhecia, nunca havia compreendido totalmente o conceito, a simplicidade avassaladora, de alguém com mais força física do que você. Você nunca tinha sido reduzida a nada pelos punhos cerrados de outra pessoa. Nunca teve os ombros sacudidos com tanta força a ponto de sentir o efeito chicote no pescoço em tempo real. Foi um mal-entendido, você diz. Eu só estava tentando. Eu disse para calar a boca. Ele te empurra contra a parede com o cotovelo, em silêncio, de maneira fatal. Se você pudesse, correria para o seu quarto como Cecília. Desaparecia da vida dele, deixaria que ele te esquecesse por um momento. Mas não pode, porque o quarto pertence a ele, e o mundo pertence a ele, e ele quer que você suma, mas também te quer aqui, bem aqui, onde ele possa te ver. Ele afunda o braço em seu pescoço. Pressiona e pressiona e pressiona até pontinhos pretos começarem a dançar diante de seus olhos. Ele já fez isso antes, mas sempre te soltou no último instante. Dessa vez, não solta. Você não consegue respirar. Parece que nunca soube como. Você tenta e tenta e tenta, mas as paredes de sua traqueia se contraíram e nada consegue passar. Sons preocupantes saem de você. Gorgolejos. Tentativas de lamento. Sons dos últimos minutos. Sons de morte. 10 segundos. Você ouviu em um podcast uma vez. São 10 segundos antes de perder a consciência. Antes de seu corpo se perder para sempre, sem restar chance de salvá-lo. Você não pede para seus braços se moverem, nem suas pernas. Eles simplesmente se movem. Não compreende até sentir ele afrouxar a pressão dos dedos muito rapidamente. Você se ouve puxando o ar antes de poder senti-lo. Finalmente, desobstruindo sua traqueia. Você tosse. Engasga. Respira fundo mais uma vez. Está tão concentrado em voltar à vida que esquece, por cerca de um segundo, que ele está aqui. Ele te lembra. Você acabou de empurrá-lo. Reagiu, só um pouquinho. E ele não gostou. Ele não gostou nada. Ele te encontra de novo. Coloca um braço em sua cintura, a mão sobre sua boca e nariz. Silenciando sua tosse. Roubando o ar de você mais uma vez. Cale essa maldita boca. Ele sussurra em seu ouvido. Ele está atrás de você, jogando todo o peso contra suas costas. Só cale. Essa maldita boca. Tudo que esse homem quer, tudo que esse homem sempre quis, é que você pare de falar. Que pare de se mexer. Ele só quer que você pare. Regra número 4 para permanecer viva fora do galpão. Você não sabe. Seja qual for, acabou de violá-la. Com grande esforço, puxa a cabeça alguns centímetros para a esquerda. Seu olhar encontra o dele por um segundo. Este homem. Ele devia ter te matado há muito tempo. Agora ele entende isso. Você entende isso. Tão óbvio, tão inegável. Você sempre foi um problema. Ele envolve seu pescoço com o braço esquerdo. Você sente uma pressão atrás da cabeça. A mão direita dele, provavelmente. Um mata-leão. Ele está te dando um mata-leão. Você não consegue se mexer. Mal consegue pensar. Você não sabe se está respirando. Esse conhecimento não te pertence. O que te pertence é sua visão borrada, seus membros enfraquecidos e a palpitação nos ouvidos, seu sangue. Cada contração de seu coração é como uma guitarra sendo dedilhada. O som te preenche. Ele desacelera. Uma batida após a outra, espaçadas. Há uma última tentativa, uma onda de intensidade batendo suas costas contra o peito dele. Depois mais nada. Tudo fica preto. Capítulo 36. Cecília. Quando eu era pequena, meu pai me ensinou a ler. Toda noite, ele me perguntava, que som tem um I e um N, juntos? E dois SS? E dois RS? Depois, ele me ensinou palavras. Palavras relacionadas a comidas, a plantas, construção, medicina, eletricidade. Uma vez, passamos por um monte de porcos na lateral da estrada. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos, e ele me disse que aquilo se chamava vara, uma vara de porcos. Fiquei obcecada. Passei por uma fase em que queria saber qual era o coletivo de vários animais. Um enxame de abelhas, um baleal de baleias. Ele imprimiu uma lista da internet e todo dia me ensinava um novo. Uma nuvem de gafanhotos, ou gafanhotada, ou onda. Uma alcateia de lobos. Uma cáfila de camelôs. Uma matilha de cachorros. Transformávamos isso em jogo sempre que ele me levava de carro para algum lugar. Ele dizia falcões e eu dizia falcoada. Uma falcoada de falcões. Peixes. Um cardume de peixes. Elefantes.
Manada. Borboletas. Paná-paná. Corvos. Bando. Corvos são aves tão soturnas. O coletivo deveria ser algo mais sinistro. Nós brigamos, meu pai e eu. É claro que brigamos. Ele é meu pai. Mas sei que ele me ama. Algumas filhas nunca vão saber como é ser amada dessa forma. Ouço pessoas na escola. Na história da vida delas, o pai está sempre em segundo plano, trabalhando até tarde, aparecendo para os jogos e feriados como se fosse um convidado, e não um pai de verdade. Eu sempre vou saber. Às vezes acho que é a única coisa de que tenho certeza em toda a minha vida. Independentemente do que aconteça, se eu morrer velha ou jovem, doente ou saudável, feliz ou triste, casada ou não. Se alguém perguntar, tipo, se eu ficar famosa e de repente todo mundo quiser saber como era ser eu antes de meu nome ficar conhecido, só tem uma coisa que vou poder dizer com toda certeza. Vou dizer ao mundo que meu pai me amou. Capítulo 37. A mulher em perigo. Ele te leva para o mato. É assim que acontece. Ele deixa seu corpo escorregar, frouxo como de uma boneca de pano, para o chão da sala. Ferida, mas respirando. Aí é que está. Você nunca para de respirar. Ele desliza um braço sob suas costas, encaixa o outro atrás de seus joelhos. Talvez tenha te carregado assim para a caminhonete. Ou talvez tenha te pendurado no ombro, como um saco de batatas. Você não é nenhuma coisinha delicada. Você sabe o que é, uma tarefa a ser cumprida. Um problema para resolver. Ou talvez ele tenha te cutucado e você abriu os olhos, não muito consciente, mas acordado o suficiente para ser posta em pé. Vocês podem ter capengado juntos até a caminhonete, seu braço sobre o ombro dele, os dedos dele apertando forte seu pulso, a mão em sua cintura. Talvez parecessem amigos depois de uma noitada. Você perdeu a mão na bebida e ele está cuidando de sua segurança. Uma porta abre. Ar frio em seu rosto. Você ouve o farfalhar de galhos de árvore sacudindo com o vento, mas não consegue ver nada. Nem uma única folha. Alguém apagou as luzes de sua cabeça e seu cérebro é uma confusão de lâmpadas quebradas. Você precisa que as raízes te estabilizem, que o balanço suave das folhas embale seu sono. Ele te coloca sentada no banco do passageiro. Sua cabeça rola e bate na janela. O vidro é como um cincelo junto à sua pele. Ele te segura para passar o cinto de segurança por seu peito. Para que isso? Você quer perguntar. Quem se importa se o carro derrapar na estrada e você sair voando pelo para-brisa? Você estaria morta e ele não teria nem que levantar um dedo. Mas ele não é um homem que deixa as coisas a cargo do destino. Ele bate sua porta e caminha até o outro lado. Se chegou sua hora, ele vai ser a última pessoa a te ver viva. A última pessoa a te ver piscar, engolir. A última a ver seu peito se movimentar para cima e para baixo como um metrônomo. Se você resolver falar, ele vai ser a última pessoa a ouvir o som da sua voz. Tem alguma coisa que você precisa desabafar? Algo que precisa que alguém ouça antes que seja tarde demais? Ele dá a partida no motor. Eu tinha mãe, você poderia dizer a ele. Eu tinha pai. Como sua filha. Eu tinha pai. Eu tinha irmão. Nasci em uma noite de verão tempestuosa. Minha mãe estava tão cansada de estar grávida, que ficou aliviada quando vim ao mundo. Feliz também, mas principalmente aliviada. Meu nascimento marcou o fim de um período muito desagradável. Você nunca viu, mas eu amava minha vida. Não era perfeita. Era confortável, mas nem sempre era fácil. Meu primeiro namorado me machucou e eu dei o troco. Deixei um recado na secretária eletrônica dele, um ponto de exclamação furioso pondo um fim em um amor jovem. Meu irmão se machucou 2 vezes, e depois eu machuquei também. Eu buscava meu lugar no mundo. Às vezes tinha a impressão de ter encontrado, mas logo me preocupava que fosse tirado de mim. Um estranho me machucou, não você, um outro, antes. Você não foi o único. Você não sabe disso. Você nunca perguntou e eu nunca te contei. Mas eu já sabia como era, antes de você me encontrar. Sabia como era quando alguém que você não conhece, alguém que nunca encontrou, decide que uma parte de você vai pertencer a ele para sempre. Esse foi seu único erro, no dia em que te encontrei. Você achou que fosse me surpreender. Achou que seria a primeira coisa ruim a acontecer comigo. Mas eu já sabia como funcionava. Nasci na cidade que assassinou Kitty Genovese. Algumas pessoas ouviram os gritos dela, mas ficaram com medo de falar com a polícia, ou ficaram confusas, ou acharam que não adiantaria nada ligar. O que Kitty Genovese me ensinou: quando o mundo não cuida de você, você não pode cuidar dos outros. Dei meus primeiros passos em um parque onde, em uma manhã de agosto de 1986, o corpo de uma garota de 18 anos foi encontrado, horas depois de ela sair de um bar com um garoto que conhecia. Foi do outro lado da rua do mesmo parque que o cantor foi baleado e morto em 1980, por um homem que tinha no bolso uma cópia de meu livro favorito da adolescência. Então não, quando você me encontrou, não me surpreendi. É claro que você me encontrou. Você tinha que acontecer a alguém, e aconteceu comigo. A caminhonete para de repente. O motor é desligado. O ano de meu nascimento, 1991. Um dia, pesquisei na Wikipédia as coisas que aconteceram naquele ano. Como um horóscopo. Queria saber sob quais auspícios eu havia nascido. Talvez você se lembre. Os Giants venceram o Super Bowl. Dick Cheney cancelou um contrato de 57 bilhões de dólares para um tipo de aeronave militar. Um jato assassino, um bombardeiro furtivo, uma máquina projetada para aniquilar. Percebe aonde estou querendo chegar? Aquele ano, a mulher, você sabe qual é? Charlize Theron fez o papel dela em um filme. Confessou ter matado 7 homens. Eles a espancaram, ela disse. Tentaram estuprá-la. Ela não teve escolha. Foi uma época turbulenta. Operação Tempestade no deserto ao fundo. Mike Tyson foi condenado pela justiça.
A polícia prendeu Jeffrey Dahmer. Na Europa, a União Soviética chegou ao fim. O mundo estava tão miserável, tão caótico. Eu amava naquela época e o amo agora. Essa é uma coisa que você nunca tirou de mim. Deixei de amar os outros. Deixei de me amar. Deixei de amar minha família, quando amá-lo se tornou demais. Mas nunca deixei de amar esse grande, absurdo e belo conjunto que todos formamos juntos. Não sei por que você levou tanto para o pessoal, como uma ofensa a você e às suas crenças, a improbabilidade estatística da vida humana na Terra. Há um suspiro e o clique do cinto de segurança. Passos do lado de fora, dando a volta na caminhonete. A porta do passageiro abre. Ele te liberta do veículo. Você não consegue ver, mas se lembra do bosque, seu lugar preferido antes de ele te levar, as árvores mais altas, a grama mais macia. O chão não é macio. Você pisa nele com um baque. Seu crânio bate com tudo em alguma coisa. Raízes, um toco de árvore, talvez uma pedra. Você só sabe que sua cabeça está queimando e o couro cabeludo está sangrando e tudo dói demais. Parece desnecessário provocar tanta dor. Mas você não faz as regras. Nunca fez. É aqui que termina. Você é uma forma trêmula no chão. Logo tudo vai terminar. Ele vai fazer o que tem que fazer e você vai partir. Finalmente. Até então, você nunca se deu conta de quanta energia é necessária para permanecer viva. O quanto está cansada de se apegar ao seu coração que bate, aos pulmões que respiram, quando os elementos não param de conspirar contra você. É hora de ir. Você ouve o clique de uma arma. A grama ondula ao seu lado. Ele segura a parte de trás de sua cabeça. Você sente o calor do corpo dele próximo ao seu, o metal frio encostado em sua têmpora. É assim que acontece. Você sempre achou que a arma era só para intimidar. Imaginou que ele utilizasse as mãos, pressionando, esperando, observando, escutando a respiração faltar, o som sibilante do ar deixando um corpo, para nunca mais voltar. É possível que você o tenha deixado tão zangado que ele não tem paciência para isso. Talvez ele também queira que isso termine o mais rápido possível. Ele se mexe. A respiração dele, quente e cansada, encontra seu ouvido. Sussurra alguma coisa que você não consegue entender. Você espera acontecer. Imagina um estrondo, fogos de artifício atrás de suas pálpebras, um lampejo de dor partindo seu crânio em dois. Você espera e isso não acontece. Há uma pancada. As duas mãos dele estão sobre você. Um pensamento lhe ocorre. Ele acabou de soltar a arma. Os dedos dele correm pela parte de trás de sua cabeça, onde seu crânio se abriu. Uma onda de dor se irradia por seu corpo, causando arrepios e náusea e um gemido, e você não consegue sentir os dedos do pé e não consegue sentir as mãos e não consegue sentir os braços e mais nada. Está perdida na escuridão. Capítulo 38. A mulher, muito tempo atrás. Depois que seu irmão te deixa de lado, você começa a fazer uma aula de psicologia. Seu professor tratava de veteranos com transtorno de estresse pós-traumático. Um dia, ele explica que trauma é o que acontece depois que você se vê morrer. Você testemunha a história de sua própria morte e ela parece tão verdadeira que você nunca volta a ser o mesmo. Você não entende, até entender. Um sábado à noite, Julie te convence a sair. Ela está de namorada nova. Na pista de dança, ela beija na sua frente. Pela primeira vez, sua amiga, sua melhor amiga, a única pessoa com quem poderia imaginar morar, está apaixonada. Você recebe esse conhecimento como um presente precioso. Seus dedos ficam dormentes. Você não percebe de imediato o que está acontecendo. É assim que funciona. Você está escapando, mas não percebe, e quando consegue entender, é tarde demais. Uma calma estranha te envolve. Você flutua sobre a pista de dança, separada da multidão por um véu invisível. Halos azuis formam ondas ao redor de todas as luzes. Por alguns minutos, você se sente em paz, e logo se sente estranha. Você sai da pista de dança. Coloca o copo sobre a mesa mais próxima. Sua bebida. Você não largou o copo em nenhum lugar, mas não tampou com a mão o tempo todo. O copo não tinha tampa. Você estava dançando. Você deixou uma fresta da porta aberta, uma fresta minúscula pela qual um estranho poderia entrar para te machucar. Você vai para fora. O que precisa é de um pouco de vento, um golpe de ar gelado para melhorar. O vento batendo em seu rosto, dizendo que ainda está viva. Mas o ar noturno está quente e pegajoso, sua cabeça se enche de xarope. Você chama um táxi. O fato de ser capaz de fazer isso te deixa ao mesmo tempo chocada e aliviada. Dentro do táxi, você alterna entre consciente e inconsciente. Nada dói, mas tudo está errado. Senhor, você chama o motorista. Por favor, senhor. Ele olha para você pelo espelho retrovisor. Você não se lembra do rosto dele. Nunca vai se lembrar do rosto dele. Você pede a ele. Por favor, senhor, pode ligar para minha amiga? Acho que alguém colocou alguma coisa em minha bebida. Você não acredita em suas próprias palavras. O taxista para o carro. Você acha que ele para. Ele te entrega o celular dele. Você digita o telefone de Julie o mais rápido que pode, antes que ele escape de seu cérebro para sempre. Rápido, seu corpo te diz, você precisa digitar todos os números antes de eu desligar. Você pensa, desligar, e seu corpo diz, desligue, e tudo escurece. Você acorda em uma cama de pronto-socorro, como em uma daquelas séries de médicos. O rosto preocupado de Julie flutua sobre o seu. Está me ouvindo? Ela pergunta, e acontece que você está mais ou menos acordado há algum tempo, só que não consegue se lembrar. Tem um buraco negro onde deveriam estar as memórias. Ele nunca vai ser preenchido. No grande filme de sua vida, a tela fica preta durante vários minutos. Você sente que foi roubada, que algo de grande valor foi levado.
Mãos enluvadas tocam em seu ombro. Você precisa se sentar. Precisa levantar a blusa para colocar em eletrodos em seu peito. Você precisa estender o braço para colherem sangue para exames. Não quero fazer exames de sangue, você diz a eles. Mesmo em um dia bom, eu desmaio quando tiro sangue. Eles insistem, e quanto mais você diz não, menos eles ouvem. Você chegou em uma maca com hálito de bebida alcoólica. Nada do que diz importa. Eu não consinto, você diz. Não autorizo esses exames. Um homem com roupa de médico revira os olhos para você. Você diz a Julie que vai vomitar. Um saco plástico se materializa. Já está pela metade. Você deve ter vomitado antes. Você põe para fora um jato de bile. Seu estômago está vazio, mas os músculos de seu abdômen continuam se contraindo. Sons terríveis saem de você, todos guturais, nada de voz. Você faz tanta força para vomitar que seu abdômen vai ficar dolorido no dia seguinte. Entre uma ânsia de vômito e outra, você explica o que aconteceu. Fórmula de diferentes maneiras. Fui drogada. Minha bebida foi batizada. Alguém colocou alguma coisa em minha bebida. Várias horas depois, quando você está pronta para receber alta, alguém te entrega um papel com um diagnóstico. Ele diz, sempre vai dizer, embriaguez. Ninguém acredita em você. Julie chama um Uber. De volta ao apartamento, ela diz que você vai se sentir melhor depois de tomar um banho. Tirar o cheiro do pronto-socorro, ela diz. Você lava o corpo, mas está cansada demais para lavar o cabelo. Amanhã, você diz a Julie. Amanhã eu lavo. Sua cabeça toca o travesseiro. Aqui, uma dissonância. Tudo normal, tudo excepcional. Você tem tanta sorte de estar viva. Tanta sorte de estar dormindo em sua própria cama. O dia seguinte é um borrão. Você acorda com dor de cabeça. Mastiga um bagel. Sai para caminhar. Há uma grande separação entre você e o mundo. Está aqui, mas você não consegue tocar nele. Não sabe mais ao certo como existir. Você ainda não sabe, mas partes de você estão quebradas e nunca mais vão parecer inteiras. Você ainda não sabe, mas essa não é a grande tragédia da sua vida. Essa é a parte que ele não previu. Aquele dia perto do bosque, ele precisava que você ficasse surpresa, chocada com a mera possibilidade de alguém poder querer te machucar. O que aconteceu na casa noturna mudou você. Quando ele te encontrou, a única parte sua que restava era aquela que sabia sobreviver. Capítulo 39. A mulher na casa. Uma superfície fria e dura em suas costas. Um leve clangor de metais sobre sua cabeça. A parte de trás de seu crânio arde. Suas pálpebras estão pesadas. Seu corpo é uma grande ferida. Tudo é um borrão. Paredes escuras e formas escuras. Mobília. Caixas. Pilhas de caixas. A silhueta de uma cadeira. Você acha que aquilo é uma bancada de trabalho, um painel na parede com ferramentas. Sons vindo de cima. Uma voz, depois outra. Você está na casa. Nas entranhas dela. O porão. Só pode ser isso. Você se mexe só um pouquinho e se contrai. Tudo dói. Mas você está viva. Capítulo 40. A mulher na casa. Você não sabe quantos dias se passam. Não sabe o que ele diz à filha. Não é tarefa sua saber. Está tão cansada de ter que lidar com tudo isso. De sustentar as mentiras dele. De cooperar. Nunca foram tão honestos assim um com o outro. Ele entra e não diz nada. Traz água para você, às vezes sopa. Ele te alimenta. Leva copos de água e colheradas de caldo de frango aos seus lábios. Apoia seu corpo na dobra do cotovelo dele. Quando você engasga, ele dá um tapinha em suas costas, entre as escápulas. Às vezes, você acha que isso é tudo que ele quer. Possuir alguém, total e absolutamente. Que alguém precise dele, só dele. Deve ser por isso que ele não foi em frente. No bosque, ele viu algo em você que era mais interessante do que a morte. Dor, e sua capacidade infinita de senti-la, de demonstrá-la. Ele vai considerar a possibilidade de você voltar a ficar inteira, contanto que seja ele o responsável por te consertar. Regra número 5 para permanecer viva fora do galpão. Ele deve precisar de você pelo menos na mesma medida em que você precisa dele. Uma manhã, depois que Cecília vai para a escola, ele te leva até o banheiro e te inclina sobre a banheira. Água cai sobre sua cabeça, entra em seus ouvidos e em sua boca. Você sente o gosto de sangue. Ele lava seu cabelo com shampoo, com movimentos cuidadosos no couro cabeludo. Mesmo assim arde. Você se contrai e ele diz, não se mexa, não se mexa. Vai ser mais rápido se você ficar quieta. Depois, você vomita. Ele te pega pelos ombros, te direciona para o vaso sanitário. Segura seus cabelos para trás como se você estivesse de ressaca e ele fosse uma amiga, como se você estivesse doente e ele fosse sua mãe. Os músculos de seu estômago se contraem tanto que você fica sem fôlego. Fica tentando vomitar mesmo quando não resta mais nada, reflexos barulhentos e dolorosos ecoando no vaso sanitário. É involuntário. Você não sabe o que está fazendo até que ele reage com um leve aperto. Vocês passam por isso juntos. Ele te leva de volta para o quarto e te deita na cama. Chega de chão de madeira. Você se permite afundar no colchão, sentir os lençóis macios junto ao rosto. Se for preciso, o edredom vai te engolir. O quarto vai desmoronar sobre você. Você vai deixar tudo acontecer. Já cansou de lutar. Ele coloca a palma da mão em sua testa. Você está com febre. Sua visão fica embaçada. Toda vez que tenta se sentar,
O chão se abre sob você. Você diz a ele que precisa de ajuda, de um médico, de qualquer um. Ele diz para você não se preocupar. Vai ficar tudo bem, ele diz, contanto que você se acalme. Seu cérebro está pegando fogo. Você está ferida e ele está aqui e você sente frio, tanto frio, mesmo quando ele coloca mais um cobertor sobre você. O sofrimento te congela por dentro. Você começa a chorar. Chora por si mesma, por Cecília, pela falecida mãe dela, pelas mulheres de quem ele está atrás agora. Vem tudo de uma vez, uma tristeza após a outra, até ele te perguntar o que está acontecendo. Sua esposa, você diz entre soluços de choro. Sua pobre esposa. É tudo que você consegue dizer. Ele para e olha atentamente para você. O que tem minha esposa? Você tenta explicar, arrastá-lo para baixo de sua onda de dor. Ela era tão jovem, você diz. As duas eram. Sua esposa e sua filha. Eu sinto muito por sua filha. E você sente mesmo. Sente a perda dela com a mesma intensidade que sente a ausência de sua própria mãe. Será que você ainda tem mãe? E se ela estiver viva, será que ela ainda tem esperança de que você também esteja? Câncer, ele diz. Uma coisa horrível. Câncer, você deseja perguntar. Sério? Apesar do atordoamento da febre, você franze a testa para ele. Achou que a culpa pudesse ser dele. Que talvez ele a tivesse matado. Mas ele está dizendo a verdade. Vocês dois nunca foram tão próximos, tão diretos um com o outro. Ele alisa a coberta sobre suas pernas. Às vezes é só má sorte, ele diz. Ela venceu uma vez, mas ele voltou 5 anos atrás. Você para de sentir medo. Está tão cansada de maquinar, de planejar como passar por mais um dia. Então você conta a ele. À noite, naquele mesmo dia, quando ele volta, você diz, você cometeu um erro. Outro dia, você não olhou direito as algemas. Ele está sentado na cama ao seu lado. Passa o frasco de Tilenol entre uma mão e outra. Estavam abertas. Você continua. Bem abertas. Eu poderia ter fugido, sabia? Mas não fugi. Ele solta o Tilenol. Suspira. Você sente o hálito em seu rosto, em seu pescoço, em seu peito. Ele se inclina sobre você e sussurra em seu ouvido. Eu sei. Por uma fração de segundos você vê a luz. Um pensamento trágico te perfura. Ferimento de entrada, ferimento de saída. Te acorda com um solavanco. Ele te desfaz. Toda sua geometria, suas linhas retas e suas curvas e ângulos fazem barulho ao cair no chão. Ele não se descuidou. Ela venceu uma vez, mas ele voltou 5 anos atrás. A informação viaja através de você a noite toda. Demora para chegar a você, mas, quando te encontra, se espalha por todo o seu ser como uma infecção. 5 anos. Você pensa. Foi quando ele te encontrou. Ele ia te matar, mas não matou. Estavam acontecendo coisas com ele. Coisas que ele não podia conter. A morte estava acontecendo a ele, a família que ele havia construído. E não havia nada que ele pudesse fazer a esse respeito. Isso deve ter desestabilizado ele. Ele precisava de controle. É disso que se trata para ele. Decidir onde uma mulher começa e onde ela termina. Decidir tudo e sair ileso. Ele te pegou. Você estava na caminhonete. Ele ia te matar, mas não matou.